Você já teve, por exemplo, a situação de alguém postar uma fake news e você sabe que aquilo é fake, já foi desmascarado e você diz para a pessoa: amigo, isso aí já foi desmentido. Aí a pessoa te agride? Nós já falamos sobre fixação, nós já falamos sobre regressão, nós falamos também sobre negação e falamos sobre bode expiatório. Agora nós vamos falar sobre agressão. Presta atenção aí que lá vem notícia. Bom, nós queremos felicidade, nós queremos prazer e queremos isso agora, aqui na vida real. Mas nem sempre a vida real nos oferece isso. Então ela nos frustra, porque a realidade é diferente daquilo que a gente imaginava, certo? Então a gente vai ter algumas reações. A fixação, que a gente fica preso no mesmo discurso de sempre. A negação, que a gente, não, isso não pode estar acontecendo, né? A regressão, que é quando a gente tem atitudes infantis. E o bode expiatório, quando a gente elege alguém ou algo para ser culpado sobre isso, certo? Hoje o papo é sobre agressão. A agressão também é um elemento derivado dessa frustração de não encontrar na vida real aquilo que eu imaginava encontrar. O que é a agressão no fundo? No fundo é uma reação da frustração. Eu achava que sabia e eu percebi que não sabia nada, então eu me frustro e agrido quem me conta a verdade, quem me fala a realidade. Isso é muito comum, hein? Agressão, porque as pessoas saem do argumento e passam a agredir quem está argumentando. Então elas começam a achar defeitos em você. Você é isso, você é aquilo, você também é coisa e tal. Ou seja, sai do argumento e agride. Por quê? Porque você saber que você é um ignorante é muito doído. Você saber que seu argumento é raso, que ele não tem nenhuma substância que o sustente, que é uma mera crença, uma coisa da sua cabeça, né? Uma teoria da conspiração que não tem razão de ser, isso frustra. E por frustrar você faz o quê? Você agride quem está te dizendo aquilo que é diferente do que você gostaria de ouvir. Tem dois efeitos aí que ajudam a gente a entender. Claro que não são só dois, tem muito mais, mas tem dois aí que eu acho legal a gente explicar. Um é o efeito halo e o outro é o efeito Dunning-Kruger. Vou explicar cada um deles em detalhes. O efeito halo é assim, ó, eu uso o que sei para julgar o que não sei. O exemplo mais forte que eu tenho de efeito halo para te explicar é o seguinte. Alguns anos atrás, logo que se inaugurou o shopping Cidade Jardim aqui em São Paulo, teve um assalto à joalheria, né? E a joalheria é muito próximo da porta ali e tal. E foi um assalto que deu muita repercussão, porque era um shopping, né, do alto luxo, da classe AAA e etc. E, pô, assaltaram uma joalheria. Por que não tinha segurança naquilo? E uma entrevista que foi feita com um dos seguranças do shopping, que, né, foi perguntado, mas você não percebeu que aquelas pessoas eram bandidos e tal, que iriam assaltar alguma coisa? O segurança diz o seguinte, olha só a frase do segurança. Eles estavam tão bem vestidos que eu jamais pudesse imaginar que seriam ladrões, né? Jamais pude imaginar que fossem ladrões. Ou seja, eles estavam tão bem vestidos que eles não poderiam ser ladrões. Porque na minha cabeça, quem está bem vestido não pode ser ladrão. O ladrão sempre estará lá de chinelo esculachado, né? Camiseta rasgada, roupa suja. Ou seja, isso é o efeito halo. É usar o que sei, na minha concepção de mundo, para julgar o que não sei. Se a pessoa está bem vestida, não, ela não pode ser um ladrão. Agora eu pergunto a você, quantas pessoas foram presas na Lava Jato e estavam de bermuda e chinelo, né? Ou trabalhavam de bermuda e chinelo e boné na cabeça? Não, eles trabalhavam de terno e gravata, todos muito bem vestidos, aliás, ternos caríssimos, né? Então, é um estereótipo. E eu vou falar sobre estereótipo. Já temos aqui no canal do Neto Viável uma fala sobre estereótipo, mas eu posso fazer um vídeo sobre estereótipo, né? Como surge isso, por que isso é importante. E não é que o estereótipo seja ruim, é que ele não é verdadeiro por completo, né? Nem sempre ele representa a verdade. Então, este é o efeito halo. E agora nós vamos falar sobre o efeito Dunning-Kruger, que também ajuda a gente a compreender por que as pessoas podem agredir o outro quando eles têm um desencontro entre o que sabem e aquilo que ficam sabendo e é desencontrado esta informação. Este é o efeito Dunning-Kruger, tá? Um fenômeno pelo qual os indivíduos que possuem pouco conhecimento sobre um assunto acreditam saber mais do que os outros que estão bem preparados, né? Fazendo com que esses tomem decisões erradas e cheguem a resultados indevidos.
é a sua incompetência que os restringe da habilidade de reconhecer os próprios erros. Ou seja, ele é tão ignorante que ele é ignorante da própria ignorância, né? Ele desconhece a própria ignorância. Então essas pessoas sofrem de uma superioridade ilusória. O que acontece aqui, né? Você, quando fica sabendo de alguma coisa, a sua confiança aumenta, né? Alguém te conta como uma coisa funciona, então a sua confiança vai lá em cima, né? Você fala, nossa, sei sobre isso. Só que aí com o tempo, né, você começa a ser questionado sobre aquilo, você vê que você não tem todas as respostas. Então a sua experiência vai mostrando que o seu conhecimento, o seu grau de conhecimento, né, e confiança sobre aquilo vai reduzindo. Se você continuar estudando, com o tempo você vai recuperar um certo nível de confiança sobre aquele assunto, mas você nunca vai estar lá no topo de volta. Por quê? Porque o topo da confiança é mera sorte de principiante, né? Com o tempo você descobre que tudo aquilo que você estuda carece de mais aprofundamento e, portanto, você nunca tem certeza absoluta mesmo daquilo que você estude por toda a vida, porque você sempre pode estar com o penúltimo estudo e não o último estudo. Pode ter tido alguma mudança que você não detectou, não percebeu, e por isso que você tem uma certa, né, prudência ao dar opiniões, certo? Então aquela pessoa que tem um excesso de confiança, que sabe muito, é bom você desconfiar, porque ela pode ter nada mais nada menos do que o efeito Dunning-Kruger, tá? Afinal de contas, a ignorância gera confiança com mais frequência do que o conhecimento. Se você quer entender um pouco mais do efeito Dunning-Kruger, eu tenho 2 vídeos que eu recomendo para você aqui no meu canal, lá na playlist no rádio. Este vídeo aqui, o efeito Dunning-Kruger, né? A nomofobia e a ilusão de superioridade, que é o vídeo 270. E o outro vídeo é este aqui, ó, a certeza da ignorância, que é o vídeo 345. Os dois estão lá no canal do Inédito Viável no YouTube. Então, com o efeito halo e com o efeito Dunning-Kruger, a gente já tem uma ideia de por que as pessoas agridem quando elas se frustram, ou seja, quando a realidade apresentada é diferente do que elas imaginavam. Isso explica aquele comportamento do seu amigo que deixou de falar com você na rede social porque você contou para ele uma verdade que frustrou a sua tia, que vive postando bobagem na internet, e você descobre, e ela descobre que as informações que ela tinha eram falsas. Ou seja, o seu tio que fica falando as mesmas notícias faz 10 anos e não muda o discurso. Tudo isso, né, a agressão que acontece é uma reação de você ter uma frustração não suportada. Então essa agressão pode ser desde dar um tapa na mesa, a xingar, a levantar a voz, falar um palavrão, ou agredir você mesmo, né? Xingar você de alguma coisa que você não seja. Mas essa agressão nada mais é do que uma reação à frustração, porque a vida mostrou para essa pessoa que o agrediu que a vida não é exatamente o que ela pensava que a vida fosse, certo? Então com isso nós temos a fixação, que é ficar preso ao discurso, nós temos a regressão, que é voltar ao estado infantil, nós temos a negação, que é não acreditar na realidade, nós temos o bode expiatório, que é eleger alguém para ser responsável, e agora nós temos a agressão. Nós temos então aí 5 características que os seres humanos têm de forma a suportar a frustração que sentem. E a partir de agora nós vamos falar como é que a gente pode melhorar, como é que a gente pode lidar com isto. Beleza? Preste atenção aqui no canal do Inédito Viável no YouTube, o Inédito Viável, canal no YouTube, e também nas redes sociais, o Inédito Viável no Facebook e no Instagram. Sempre alguma coisa de qualidade para você. Aguarde que vem mais vídeos por aí. E se você quer saber mais sobre o tema que eu falei do estereótipo, né? Você pode buscar este vídeo aqui, ó, cultura, preconceito e estereótipos etnocêntricos. Não se assuste com o nome, tá? O nome é só assim pra gente falar que é difícil, que é bonitão, mas você vai compreender o que é estereótipo, tá? É o 286, você pode ir lá buscar também.